pessoal, Bela Trader na área, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou fazer uma breve análise sobre a GMX, que é uma DEX, é uma plataforma de negociação descentralizada e foi a pedidos do nosso seguidor e também nosso aluno lá no Telegram, o Lacerda. Obrigada, Lacerda, pela força, por acompanhar a gente até o momento. Então, bora de análise, mas antes vamos lembrá-los que inscreva-se no canal, se você curtir o vídeo, deixe um like para ajudar o canal a crescer, compartilhe com seus amigos, tenho certeza que essas análises vão servir para as pessoas que estão iniciando no mercado, não sabem como começar, e também não esqueça de ativar o sininho, né? Porque todas as vezes que a gente fizer um vídeo novo ou alguma live, você vai ser avisado. Deem uma olhadinha também no nosso Discord, vou deixar aqui na descrição do vídeo, para vocês receberem as notícias 24 horas fresquinhas de tudo que está acontecendo no mundo cripto. Tá bom, pessoal? Então, vamos lá? Bom, então aqui na GMX, eu deixei aqui o gráfico de 4 horas, já deixei riscado aqui nossas possíveis buy zones, sell zones. Deixa eu mostrar para vocês aqui, primeiro, deixa eu ir no diário. Bom, então aqui, olha, vocês podem ver que o gráfico, ele está numa tendência de alta, bem clara aqui, né? Vocês estão vendo que desde quando ele começou aqui em outubro, ele veio, fez um fundo em novembro, deu uma consolidada, caiu de novo, fez novo fundo, só que um fundo melhor, depois foi fazendo topos melhores, fundos melhores, né? Então, no diário a gente tá com essa percepção do gráfico bem positiva. Aqui no 4 horas, um gráfico menor, então a gente já deixou marcado aqui, olha aqui os topos, né, os fundos melhores, o range que ele formou, né, quando ele começou a consolidar, vocês sabem que, eu já expliquei aqui em outros vídeos, que qualquer ativo, ele passa mais tempo consolidando do que subindo ou descendo. Então, aqui dentro desse range, ele fez essas rotações aqui, ficou muito tempo, né, nessa área de valor, essa área aqui, olha, que compreende os dois ranges, chama-se área de valor. Então, ele ficou muito tempo aqui e teve muito volume. Quando ele rompeu, olha o que o ativo fez. Ele rompeu e veio testar aqui, tá vendo aqui esse fundo? Né? Ele testou justamente aonde? No topo do range anterior, onde ele ficou muito tempo. Então, o que isso aconteceu nesse ativo? Isso foi criado um suporte bem forte aqui para esse ativo, né? Como ele ficou aqui bastante tempo, teve um movimento, bastante volume, acabou criando um suporte para esse ativo. E o que ele fez? Quando ele rompeu esse range aqui, né? Essa subida aqui, ele voltou justamente aonde? Aqui, olha, nesse suporte, onde virou suporte. Então, essa região é uma região importante para esse ativo. Então, o que a gente quer ver nesse ativo, né? Aqui ele está fazendo a mesma coisa, ele criou um novo range, fez suas rotações aqui em cima. Aqui, a gente anotou possíveis FRs aqui, né? Então, são áreas que o ativo pode vir buscar liquidez, então a gente espera que ele venha fazer esse movimento aqui para cima, justamente para pegar o stop do pessoal que deixou aqui nessas regiões. Então, é uma área, para quem conhece o nosso curso, quem já está com a gente há muito tempo sabe das nossas estratégias, todo mundo lá sabe que quando estamos aqui nessas áreas, fora do range, aqui para cima, são áreas
que normalmente a gente coloca para vender, né? A gente entra em short. Claro que não é só isso que a gente analisa, tá, pessoal? Estou explicando de uma maneira bem genérica aqui. E quando o ativo está aqui abaixo desse range, geralmente a gente compra, né? Então, a gente nunca opera aqui dentro, nessa área de valor. Então, aqui, olha, a mesma coisa, possíveis FRs aqui embaixo, a gente deixou anotadinho essa região, vou ampliar aqui para vocês. São fundos, né, que o ativo veio fazendo e que provavelmente tem pessoas presas aqui e são pontos importantes de liquidez. E o ativo, ele faz isso, ele vai em busca de liquidez, é o tempo todo assim. Então, eu deixei marcado aqui como possível buy zone aqui, uns 70, uma região, tá, pessoal? Não quer dizer que vai aqui, bater aqui e já vai subir, não é assim que funciona. Mas são regiões onde o ativo geralmente reage. Então, é uma zona aqui entre 70 e 68, podendo vir até mais abaixo se não segurar aqui no fundo do range. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Mais para baixo temos também, né, que é justamente ali, aquela região do range anterior. Então, pode ser que aqui seja um suporte bem interessante. Se por acaso a moeda cair, né, com força, com volume, é uma região que talvez seja bem mais interessante para colocarmos compra. Quer dizer que o ativo vai? A gente não sabe, pessoal. Por isso que é bom a gente ter todas essas regiões marcadas no gráfico da gente e ir acompanhando, né, o movimento do ativo, porque o ativo ele está em movimento, toda hora ele está movimentando, criando suportes novos, rompendo. Então a gente vai atualizando o nosso gráfico e se preparando para as entradas. De forma geral, essas são regiões importantes que eu ficaria de olho para entrar no projeto, tá, pessoal? Então aqui a mesma coisa, é uma área importante, tem bastante resistência também pro ativo, nessas áreas aqui, né? E eu ficaria de olho nessas possíveis FRs aqui, essas possíveis áreas aqui de busca de liquidez. Aqui, essa linha vermelha é o nosso POC, também é uma região que geralmente dá uma segurada no ativo, né? Mas se perde, ele vai buscar lá no final, que é justamente aqui também a nossa buy zone. Então, pessoal, é isso. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui no 30 minutos para ver o que está acontecendo. Por enquanto ele está no meio do range. A gente tem que ficar observando esse negócio de ter FOMO para entrar no ativo, achar que vai ficar para trás. No nosso tipo de análise, isso não acontece, pessoal. Tá? Porque, como eu ensino lá no curso, para quem tiver interesse, dá uma olhadinha aí na descrição, entra nos nossos canais do Discord, Telegram. A gente dá dicas bem bacanas aí para quem está iniciando nesse mercado, porque a gente explica de uma forma bem objetiva, clara, o que vocês precisam saber e entender quando vai começar a iniciar a operar esse mercado, né? Tanto futures quanto spot, não importa, a estratégia é a mesma. E a gente ensina que a maioria das pessoas, elas analisam o gráfico de forma vertical, né? De baixo para cima. Vulgo as sardinhas, elas analisam assim, né? Já as baleias analisam de forma horizontal. E é o que eu ensino aqui no curso para vocês. Tá bom, pessoal? Então, eu deixei aqui o meu parecer dessa GMX. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, compartilhe com os seus amigos. Eu tenho certeza que os nossos conteúdos vão ajudar vocês a tomar as melhores decisões e para quem está iniciando no mercado, vai ser um divisor de águas também. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo. Obrigada a todos e até mais.